Olá, bom dia. Bem-vindos à apresentação e lançamento virtual do livro Pensar é Estar Doente dos Olhos, escrito por Filipe Olival e desenhado por Samuel Jarimba, os nossos dois convidados, autores aqui para esta conversa. Portanto, este é um lançamento virtual da Tinta dos Nervos, por força das circunstâncias. Mas eu penso que apesar de não podermos ter a companhia ao vivo dos autores, esperemos que esta conversa possa ser produtiva para as pessoas conhecerem este projeto. Eu tenho o privilégio de, se me é permitido dizer, de ter lido este livro antes de ter sido publicado. Tivemos alguma oportunidade de trocar algumas ideias. Também tive a honra de ser convidado para fazer um pequeno depoimento que foi utilizado. Este livro é um livro sui generis na paisagem da banda desenhada portuguesa, penso eu, porque é um livro que é dedicado a é em torno de um evento que eu não vou. Eu sei que as pessoas estão sempre preocupadas com spoilers, mas este livro não é propriamente um livro que seja estragado por essa questão. É um livro muito mais sumarento, portanto, não é um livro que, digamos, se reduza a uma intriga, mas sim ao tratamento das suas personagens, das relações entre elas e do próprio ambiente. Portanto, eu vou tentar descrever. É um livro que se passa em Machico, na Madeira. Machico é vila, correto? Ou já é cidade? Agora cidade. Portanto, é na cidade de Machico, na Ilha da Madeira. Passa-se em 1970 e... Ai, devia ter feito o trabalho de casa melhor. 72, portanto, antes ainda do 25 de Abril, claro. E, basicamente, nós estamos muito centrados numa personagem em particular, mas, no fundo, essa personagem é apenas o cicerone de uma paisagem social e política entre várias personagens nessa vila que estão a tentar fazer uma pequena revolução contra um poder central que tem uma proibição principal, que é os livros são proibidos, a leitura é proibida. E esse grupo de subversivos vai tentar fazer uma revolução que tem a ver precisamente com os livros. Portanto, não vou divulgar muito mais, mas é à volta disto. Portanto, vocês os dois são autores de Machico. Peço desculpa. Em primeiro lugar, muito bom dia. Bom dia. Não fiz o cumprimento oficial. Obrigado pela vossa disponibilidade. Vocês são ambos de Machico, correto? Sim. Sim, ambos de Machico. E ambos nasceram no mesmo ano, 1993, correto? Sim. Andamos na escola. Jovenzinhos. Portanto, vocês são amigos, presumo eu, de infância, ou pelo menos de adolescência, correto? Eu, se calhar, começava, antes de falar um bocadinho da vossa biografia pessoal, eu fazia esta pergunta. Portanto, é muito importante o facto deste livro ser ancorado na cidade de Machico. Revelando a minha própria ignorância, portanto, é verdade que existem de vez em quando algumas notícias que vêm de Machico, mas eu pergunto, ou até da Madeira, e estando a falar como um não ilhéu, como um continental, um colonista, não é? Eu perguntava-vos se existe, ou qual é, digamos, as características específicas ou a cultura específica de Machico que vocês queriam, que existe e que vocês queriam fazer representar neste livro. Quem é que responde? Boa pergunta. Eu acho que... Depois dá. Eu acho que, essencialmente, nós quisemos fazer esta história sobre Machico, mas tem mais a ver até com a escala da própria cidade. Acho que podia ser uma história sobre qualquer uma cidade que tivesse a mesma escala. Porque são acontecimentos, fenómenos que vão acontecendo que só podem existir nesta dimensão. Mesmo a existência destas personagens que nós quisemos focar aqui na história, só podem existir quando não são engolidas pela imensidão de uma metrópole ou de uma cidade muito maior.
E quer dizer, nós quisemos focar nestas personagens, que é a personagem, neste caso, do homem que fala com a lua, do homem que tem discursos em praça pública, mas que ninguém ouve, mas que ainda assim ele continua a discursar por horas e horas. Sei lá, são estas personagens reais que nós quisemos colocar aqui e passar na história a relação que o resto da cidade tem com essas personagens, que acho que são em si é um fenómeno engraçado. Quando dizes personagens reais, estás a dizer que existem mesmo pessoas nas Sim, quais... as personagens que nós utilizamos na história existem, são pessoas reais. Ok. Claro que aqui foram adaptadas e Sim, reinterpretadas sim. à escrita e à imagem. Claro. Ou seja, estas personagens não vendiam livros, claro. Sim, depois a história em si é ficção, mas as personagens existem. O livro acaba por ser quase um caderno de memórias nosso, um imaginário que existe em Mexico, acho que é um imaginário pessoal, mas também geral da cidade, que se tu perguntares, toda a gente conhece estas personagens e toda a gente cria histórias em volta destas personagens. O próprio nome das personagens principais são o nome dessas pessoas que inspiraram a obra. A pergunta que eu gostava de fazer em relação a isso, só para perceber, as personagens a que vocês referem são pessoas que estão vivas ainda? Algumas, a maior sim. parte. Sim. Algumas. Então, já agora eu perguntava, porque isto passa-se em 1972, mas isto reporta-se, ou seja, mesmo que haja essa transfiguração de personagens reais em personagens fictícios, e vocês estejam feito isso, isto reporta-se a algum acontecimento em particular? Ou isso é mesmo uma ficção, fantasia? É mais fantasia. A minha ideia inicial é até não chamar este mundinho onde se decorre o enredo Machico, não era para ter o nome de Machico. Ok. Claro que as paisagens e a arquitetura ia ser toda inspirada em Machico, mas podia ser qualquer vila de uma ilha. Sim, Imaginário. Ainda assim, claro que quem for de Machico ou quem souber da história de Machico facilmente vai criar paralelo entre possível aqui do 25 de Abril, que também foi... Sim, mas no sentido do ambiente social que existia na altura. Mas não houve essa ligação propositada, pelo menos. A pobreza, o analfabetismo, aí há muitos paralelos, mas não há nenhum acontecimento político que seja real e que tivesse inspirado... Mas, por exemplo, o Augusto Caio, mas há aqui uma coisa bastante interessante, que é paradoxal, que é, por um lado, há uma grande importância, lá está, é por isso que eu comecei com a questão de Machico, porque é mesmo ancorado nessa vila e parece-me que há uma grande importância e até hoje em dia, não sei se essas palavras hoje às vezes são um bocado usadas demais, mas amor ou orgulho, ou pelo menos gostarem da vossa cidade e mostram essa homenagem. Mas por outro lado, o Augusto Caio, que é uma espécie de ditador, é um ditador, parece corresponder às vezes a uma figura como o Salazar, mas ainda mais fascista, porque é um militar. É um bocado inevitável não esquecermos que a Madeira teve uma figura política que teve algum tempo durante o poder na autónoma, não é? Mas ao mesmo tempo isso é engraçado porque o facto de essa figura estar em Machico transforma Machico numa espécie de centro de uma importância mais global. Aliás, há mesmo um momento em que ele convida um futebolista que se chama Dadinho, não é? Que é claramente o Eusébio, não é? Portanto, é engraçado que é uma escala local, mas que também imita uma escala nacional, se me permitem dizer. Mas, por exemplo, essa questão do ser proibido os livros, vocês queriam, de certa forma, isso também, porque Machico também tem uma história de resistência política, sobretudo de esquerda, é de esquerda, como é óbvio. Incorrendo no perigo de uma pergunta um pouco ridícula, porquê essa metáfora da proibição de leitura para representar precisamente uma certa opressão de uma elite política em relação ao povo em geral? Primeiro é importante notar que o Augusto Caio
não está em Machico, ele vem visitar Machico e dá um discurso cá. Sim. E a história passa-se à volta desse evento, mas ele não é machiqueiro. Ok. Machiquense, tens de dizer machiquense. Machiquense. Machiqueiro, Oficialmente sim. a machiquense entre nós Sim. fica machiqueiro. Sim, mas eu não relacionava de qualquer forma com nenhum evento político e mesmo com a história da resistência de esquerda em Machico, nessa altura do 25 de Abril, porque até a própria figura do ditador, para mim, é inspirado muito mais nos ditadores ou políticos contemporâneos da extrema-direita, como a figura do Trump, do Bolsonaro. O próprio discurso dele, um discurso mais populista, foi muito mais inspirado na contemporaneidade do que no fascismo de há umas décadas atrás. Por isso não quero fazer essa relação direta entre o passado. Sim. Sim, porque o livro acaba por ser, ou seja, é curioso, porque lá está, vocês marcam em 72, uma relação é muito importante, é que peço desculpa, o Sofia é um traumatizado da guerra colonial, portanto também há essa dimensão histórica portuguesa, mas o livro parece estar a responder precisamente a um certo grau de, lá está, desinformação, um ataque à intelectualidade, à leitura, etc. E isso é muito contemporâneo. E já agora, uma das coisas que acontece há muitas, o próprio título do livro, Pensar é estar doente dos olhos, é uma citação de um poema do Alberto Queiro, que é o Girassol. O meu olhar é nítido como um girassol, é assim o título do poema do Alberto Queiro, e curiosamente este verso é parentético, aparece entre parênteses no poema do Alberto Queiro. Eu se calhar perguntava, porque algumas das personagens, eu não sei se pode dizer, mas às vezes dá a sensação que elas todas poderiam ser vistas, apesar de serem personagens diferentes, poderiam ser vistas como facetas do mesmo interesse ou uma mesma força. Logo, criando outra metáfora, que era vê-los precisamente como os heterónimos do Fernando Pessoa. Em que medida é que, digamos, o imaginário, poética, a poesia do Fernando Pessoa foi assim um motor da construção do livro? Talvez a própria condição psicológica, ou como doente mental do Sofia, pode levar a pensar isso. Porque o livro é muito sobre ele tentar recuperar as memórias, ou seja, ele tem uma amnésia, ele perdeu a identidade. Talvez sofre de uma condição que hoje em dia seria chamada transtorno dissociativo de identidade. Ou seja, perdeu a sua identidade, não se lembra do seu passado. E, nesse sentido, pode estar muito associado aos heterónimos, porque o que acontece muito com estas pessoas é ter personalidades múltiplas ou simplesmente esquecer-se do seu passado e viver uma nova vida. Mas no caso do João ou do Sofia, essa vida não era prazerosa. Ele sofria sempre de angústias, falava com a lua, tinha ataques psicóticos e paranoias. E aqui ele vai buscar essas outras personagens que, com o tempo, ele vai percebendo que eram amigos de infância, que ele já nem sequer se lembrava, e vai tentando recuperar a sua identidade através desses outros personagens, que até pode lhe chamar heterónimos, se quiser. Não, E nesse sentido pode ter uma interpretação... É uma perspectiva possível, não é? Sim, é uma perspectiva possível. Mas claro, isso é a interpretação do leitor. Claro. Eu já agora perguntava um bocadinho mais sobre o processo de trabalho. Como é que esta coisa nasceu? Vocês já agora, este é o primeiro projeto que vocês fazem de banda desenhada ou já tinham feito pequenos projetos anteriormente? Mesmo o primeiro e lançámos logo para 100 páginas. Logo. Sim, claro que sim. E caí assim um bocado de paraquedas também. Isto foi... Eu queria já fazer há algum tempo um trabalho, um projeto em que conseguisse incluir estas personagens. Como eu te disse ainda há pouco, eu acho que faz parte do imaginário de todos os machiqueiros estas personagens em algum ponto, ou na infância, e criamos sempre histórias à volta deles, mas nunca foi feito nada sobre isso. Eu acho que era
algo a explorar. Entretanto, eu estava há 4 anos, estava a fazer tese de mestrado e quis contrapor o trabalho mais teórico com o trabalho mais prático, que seria o do exercício do desenho e de explorar esta disciplina. Para além disso, precisava de um tema e eu tive no ano anterior a isso na Argentina e achei que a banda desenhada era vista de outra forma lá, ou pelo menos eu comecei a sentir a banda desenhada de outra forma. Senti que tinha um compromisso muito mais político, social, de sátira quase, na Argentina. Era levado muito mais a sério este tema da banda desenhada e não o que eu estava acostumado, que era o de Marvel e super-heróis e novela, assim, mais simples, digamos. E então, achei que seria uma boa ferramenta, digamos, um bom formato para explorar vários temas, para conseguir ter numa mesma história várias linhas, que é o que acabámos por depois tentar transcrever para o livro também, de conseguir, como estavas a dizer, de alguma forma refletir sobre o que é Mexico, sobre o que é a contemporaneidade, sobre o que é que foi o 1972, toda essa experiência em Mexico, digamos. Ainda que ficcional, claro que há sempre paralelos que podemos fazer. E então pegámos nesse formato, comecei a desenvolver isso e depois convidei o Filipe para desenvolver então uma narrativa e a partir daí fui sempre redesenhar, reescrever, andar para trás e para a frente E sempre à distância também. Sim, nós fizemos sempre à distância. Na altura eu estava na Escócia, tu estavas no Porto e isto foi ao longo de talvez 4 anos. Foi há 4 anos. 4 anos. Ok. De um lado para o outro. Raramente cá em Mexico, ou seja, presencialmente, trabalhando juntos, isso raramente aconteceu. Já agora, Samuel, desculpa-me, eu não quero estar aqui a colocar-te numa posição de aflição de conhecimento, nem nada, mas eu posso dizer, não estás muito familiarizado com a produção de banda desenhada em Portugal, é isso? Não. Pá, a minha experiência com banda desenhada foi muito autodidata e o que eu sei foi o que fui fazendo, ou seja, a nível de contextualização na disciplina, não posso dizer que tenha algum conhecimento. Fui conhecendo agora aos poucos, conforme fui entrando em contacto com quem sabia mais do que eu, como foi o caso de nós nos termos conhecido, mas assim como eu, o Filipe também, e fomos comprando bandas desenhadas também para perceber como a nível do desenho, como é que se podia construir esta narrativa gráfica, digamos, de ter algumas bases, porque nós realmente não tínhamos nada. Ok. Pois, ou seja, nota-se, como é que eu ia dizer, há aqui o vosso livro tem uma genuinidade que muitas vezes nasce, isto é o caso de muitos outros autores, que se percebe que, como não há o domínio da linguagem da banda desenhada, digamos, clássica, acabam por fazer escolhas de composição de página, de ritmo, não sei o quê, muito diferentes disso. Mas isso acaba por ser uma linguagem relativamente fresca e genuína. Ou seja, às vezes o que acontece é, se a pessoa está tão familiarizada, digamos assim, acaba por fazer algo tão previsível ou tão estruturado de uma maneira expectável. Reparem, eu não quero que isto se torne um juízo de valor, ou seja, não é melhor nem é pior. Se passou aí alguma coisa Lógica. não é melhor nem pior, mas nota-se essa diferença de assinatura gráfica, etc. E por isso há muitas coisas aqui que, por exemplo, a mim pessoalmente me fazem recordar. Essa mosca está a existir, né? Fazem-me lembrar alguns autores ou algumas produções precisamente dos anos 70 ou anos 80, até pela própria forma da figuração, a linha, o tema, etc., faz-me recordar. Ou seja, se de repente
me dissessem assim, olha, isto é uma obra que foi produzida numa década anterior e foi agora redescoberta, não me surpreenderia, não ficaria surpreendido. E por isso é que esta tal dimensão histórica funciona muito bem, é mesmo, está bem colada, digamos assim, em termos de representação visual. Vocês agora fizeram este livro, obviamente ainda não sabemos qual será a recepção, temos que esperar um pouco para ver qual é a fortuna deste livro, que eu espero que seja significativa. Eu acho que é um livro que poderá interessar a um público adulto, com interesses políticos, etc. Mas, por exemplo, vocês, agora que existe sentem alguma vontade, por exemplo, de continuar a trabalhar neste território ou é cedo ainda para falar disto? Eu acho que é cedo para falar disso porque demorou muito tempo a fazer e foi um processo muito moroso e agora está na altura de colher o que nós cultivamos e ver o que é que acontece. Sim, mas por acaso entre o processo de estar a publicar o livro e divulgar o lançamento, já recebi outra proposta para, entretanto, fazer outra banda desenhada. Agora veremos. Ok. Mas acho que sim, acho que é preciso dar primeiro esta pausa e perceber realmente. Mas a fica em aberto, ou seja, aquilo não é um final definitivo. Certo. E há sempre a possibilidade de continuar. Sim, porque eu não vou dizer qual é o fim, esse suposto fim, exato, mas de facto deixa aberto porque, apesar de nós termos falado de revolução e não sei o quê, existem certas situações que não continuam. Aliás, há mesmo um detalhe com uma personagem completamente secundária, mas que dá a ideia de uma continuidade, precisamente a revolução principal, e isso poderia prometer um desenvolvimento maior destes temas. Vocês profissionalmente não têm nada a ver com estes mundos, não é? Portanto, Samuel, tu trabalhas em arquitetura, não é? Exato. És arquiteto. Sim. Trabalhar em arquitetura não é passar a limpo os projetos e... Sim, de vez em quando ainda vou à obra, mas não faço nada. Exato. E Filipe, tu ainda estás agora no doutoramento, correto? Sim. De antropologia também. Sim. Posso perguntar qual é o tema que... Vou dar mais para antropologia económica. A minha ideia é estudar sobre a economia solidária, redes de troca de bens e serviços, moedas alternativas, locais, esse tipo de coisas. Mas também estou a começar e ainda não tenho um projeto específico. Não estás no terreno ainda? Ainda não. Ainda estou em negociações, a arranjar contactos. Sim, mas a minha ideia é trabalhar na Península Ibérica, com projetos de pequena escala, de economias alternativas. Ok, muito bem. Bom, olhem, eu mais uma vez agradeço a vossa atenção. Eu tenho a certeza que outras pessoas poderiam colocar outras perguntas, mas nós estamos no lançamento, portanto vamos esperar que o livro tenha de facto uma maior circulação, uma recepção feliz e que vocês tenham, obviamente, muito mais entrevistas, mais intensas, com mais detalhe e desejo-vos as máximas felicidades. E mais uma vez, obrigado. Obrigado nós. Obrigado pelo convite. Até breve. Tudo bom. Até breve. Roubam-me a voz quando me calo ou o silêncio, mesmo se falo. Ai, que não